Hora de saber como fica o tempo aqui na nossa região do entorno. Camila Castro, boa tarde para você. O que você traz para a gente de novo? Isso aí, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Muita chuva. O sistema de baixa pressão está a todo vapor. É o sistema que traz nuvens de chuva. O sol demorou a aparecer hoje, né? Já era quase 10 da manhã quando começou a esquentar mais um pouquinho. E olha, tem mais temporal vindo por aí. Apesar de ser para áreas isoladas, deve chover em todas as cidades do entorno. Vamos então abrir o nosso telão para a gente acompanhar os números agora. Olha, gente, as máximas continuam altas. A região norte chega aí a 34 graus, isso nas horas mais quentes do dia. Região centro, mínima de 21 e máxima de 33. Região leste, mínima de 16 e máxima de 33. É a mínima mais agradável aqui do nosso telão. Vamos ver então como é que fica aqui na região do entorno de Brasília. O nosso telão já está mudando. Lá em Cristalina, as temperaturas também subiram. Chega a 29 graus de máxima. Nas outras cidades, passa aí dos 30 graus. Isso porque as nuvens de chuva abriram e deram espaço para o sol. Deve chover hoje cerca de 10 milímetros, isso para todas as regiões. E o IMET alerta, viu, que deve ter rajadas de ventos e raios. Então, atenção, é preciso ter muito cuidado. E umidade relativa do ar variando aí de 37% chega até 80% em algumas regiões. Vamos continuar falando de chuva, é que ontem causou muitos estragos lá em Santo Antônio do Descoberto. Vamos ver. Fachadas de lojas do centro caíram e uma escola que tinha acabado de ser reformada ficou alagada. O forro do teto caiu e, por sorte, ninguém ficou ferido, porque não tinha alunos na escola. Por causa desses estragos, a reunião de pais e mestres do colégio, que seria realizada hoje, foi cancelada. Segundo os moradores de Santo Antônio, essa chuva acompanhada de vento forte não durou mais do que 15 minutos e fez todos esses estragos. Nós recebemos mais vídeos de Santo Antônio. A Jéssica Francisca registrou um momento forte da chuva. Ela disse que a força do vento assustou os moradores. Lá na casa dela, as roupas aí caíram do varal e parte da casa ficou alagada. Como eu falei, só durou cerca de 15 minutos, Thalia. É aquela chuva curtinha, mas que vem com uma força aí capaz de causar tantos estragos, né? É, a chuva da primavera acaba causando isso mesmo. É como você falou, chuva curta, mas os estragos são grandes. Você viu aí a força do vento, barulho, inclusive, bem forte mesmo. Principalmente, né? É o resultado daquele ali que a gente viu, né? Pois é, lá em Santo Antônio assustou bastante os moradores. E olha, vamos continuar então aqui, porque quem olhou para o céu essa semana se deparou com uma cena um pouco curiosa. Uma nuvem com formato de funil deixou as pessoas preocupadas, inclusive causou confusão no aeroporto de Brasília. De repente, ela se formou aqui no céu de Brasília, no fim da tarde de ontem. Para quem não está acostumado a ver esse tal fenômeno, foi impressionante mesmo. Uma nuvem estranha, né? Ela foi flagrada em diferentes ângulos e em diversos locais de Brasília. Quem fez essa foto foi o nosso colega, o Fabiano Andrade. Mas olha essa imagem bem de baixo. Foi o João Alves do Guará que mandou esse vídeo para o WhatsApp da Globo. Ninguém vai acreditar. Caraca! A Andressa também fez o registro dela. Olha como estava em águas claras. E o formato dela já revela um nome. Essa é uma nuvem funil. Parece mesmo. A tal nuvem funil se forma quando se mistura o tempo quente com a umidade. Aí sim ela vira funil e fica nesse formato na vertical. Segundo os meteorologistas, não tem problema nenhum, enquanto ela está lá em cima, na vertical. O problema mesmo aparece é quando ela toca no chão. Aí sim. Pois é, se a nuvem funil toca no chão, ela vira um tornado. Aí o bicho pega porque aí o rotacional é muito forte do vento, com chuvas fortes também, e aquele rotacional causa vento no mínimo de 120 km por hora. Mas olha, os meteorologistas estão aí para acalmar a gente. Dizem que raramente a nuvem funil vira um tornado, porque ela não tem forças para descer e dura pouco tempo. A que passou por aqui, ainda bem, foi desse jeito. Só se exibiu lá em cima para o pessoal daqui registrar. E rapidinho, ela sumiu. E essa mistura de calor e umidade também causou ventos fortes aqui em Brasília. Em alguns pontos, eles chegaram a 60 km por hora, o dobro do normal. Acaba que esse vento forte afetou a rotina
aqui do aeroporto. Com a ventania do fim da tarde, 9 aviões que estavam para pousar no aeroporto tiveram que arremeter. Ou seja, estavam quase pousando, mas tiveram que subir de novo. Um desses voos, inclusive, teve que mudar totalmente de rota. Olha só o trajeto que o avião fez. Saiu de São Luís, no Maranhão, às 4h30 da tarde. Ele tentou pousar aqui por volta das 7 da noite. Mas veja que ele dá uma volta, 2, 3... e desiste. O comandante preferiu desviar para a Goiânia. O pouso só foi acontecer às 8h23, 1h30 depois do previsto. A Força Aérea Brasileira informou que os aviões não arremeteram por causa da nuvem funil. Disse que ela nem chegou aqui perto do aeroporto. O que houve, de fato, foi uma instabilidade na corrente de ar. Segundo a FAB, arremeter é um procedimento comum e que nenhum voo que estava vindo para cá foi cancelado por causa disso. A nuvem funil assustou e impressionou, né, Thalia? Curioso demais também. Curioso, porque ninguém está acostumado a ver esse tipo de fenômeno por aqui. De repente, quando apareceu, né, todo mundo queria registrar. Fica todo mundo querendo saber o que é também. Todo mundo querendo saber o que é. Bom, gente, vamos então para as nossas participações. A primeira foto desta quinta-feira é do Nielson Santos. Ele é aqui mesmo de Lusiânia. Ele mora no Parque Sol Nascente. Foto muito bonita, Nielson, obrigada pela sua participação. O próximo registro é do Valmir de Cristalina, que diz que por lá o tempo hoje está bem fresquinho, depois dessas chuvas também, né? Muito bonita a sua foto. E para encerrar, tem o registro do Jefferson Rocha, que mandou esse lindo nascer do sol. Ele é morador de Valparaíso e a gente fecha com chave de ouro a nossa previsão com essa linda paisagem. É isso então, gente. Amanhã eu volto para trazer a previsão do tempo para o fim de semana. Tá certo, Camila. Muito obrigada, então, mais uma vez pela sua participação. Tá certo. Ó, fica a dica aí, viu? O recado também. Para se você ver algum desses fenômenos aí pelo céu, faz imagens e manda pra gente. Valeu, Camila. Tchau e tchau, até tchau. mais. E agora a gente fala da investigação do envolvimento do INGO em Goiânia e do IPASGO em fraudes de auditorias médicas e uso de remédios falsos. É que a Delegacia de Homicídios começou a apurar as mortes que teriam acontecido depois do tratamento contra o câncer no INGO. Familiares de um dos pacientes já prestaram depoimento. Os 2 filhos de Oséia Silveira Camacho foram ouvidos durante toda a tarde na Delegacia de Homicídios. O idoso de 64 anos morreu depois de fazer tratamento contra o câncer no INGO. Em março de 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu 11 lotes do medicamento Sutent, após constatar que eram falsificados. Um deles, o lote 189EE. Uma caixa deste lote foi comprada pelo INGO para ser usada no tratamento do seu Oséias. O Instituto disse que assim que foi comunicado pela Vigilância Sanitária de Goiás, enviou todos os dados sobre compras e uso do medicamento, que avisou o paciente Oséias sobre o remédio falsificado e fez um boletim de ocorrência. Afirmou ainda que trocou a medicação do paciente e que ele continuou o tratamento com eles por mais um ano. Mas a família disse para a polícia que não foi comunicada sobre os problemas na medicação. Eles disseram que o INGO não notificou eles, em nenhum momento chegou a comunicá-los, e que a partir do momento que eles souberam dessa falsificação, dessa entrega desse lote falsificado, eles procuraram o INGO, e o INGO, segundo eles, não tomou nenhum tipo de providência. Mas tudo isso será averiguado no curso da investigação. A Polícia Civil vai solicitar todo o prontuário do seu Oséias, desde o início do tratamento contra o câncer até a morte do paciente. Depois de ouvir os familiares da vítima, o delegado vai chamar os funcionários do INGO para prestar depoimento. Além do caso do seu Oséias, outras 5 mortes de pacientes que fizeram tratamento no INGO estão sendo investigadas pela Força-Tarefa da Delegacia de Homicídios. Outras 3 denúncias foram feitas informalmente. A investigação sobre a morte do paciente Alexandre Francisco de Abreu, de 78 anos, continua com um grupo especial de combate à corrupção. A Polícia Civil descobriu que depois de ser avaliado por médicos do INGO, seu Alexandre recebeu uma caixa do medicamento Tarceva, que não era indicado para o tipo de câncer que ele tinha. Nós temos um laudo médico técnico no sentido de que esse remédio não seria indicado em nenhuma hipótese àquele paciente. É um remédio de excelente qualidade, mas não seria indicado àquele caso daquele paciente específico. Romeu Sussumo Cuabara, diretor de Gestão e Planejamento do IPASGO em 2018, prestou depoimento.
Segundo as investigações, foi ele quem assinou a liberação do medicamento usado pelo seu Alexandre. Quem prescreveu e quem liberou esse medicamento, ambos serão responsabilizados por adiantar a sobrevida desse paciente, ou seja, esse paciente morreu antes do tempo. A investigação mostrou que uma organização criminosa desviou do IPASGO em 5 anos pelo menos 50 milhões de reais. A direção do INGO nega que tenha havido negligência no tratamento de pacientes e que vai prestar os esclarecimentos para a polícia. Sobre o medicamento dado ao seu Oséias, o INGO reforçou que o paciente foi avisado verbalmente pela equipe de enfermagem que o remédio era falso. Sobre essas novas denúncias feitas na Delegacia de Homicídios, o INGO disse que todos os procedimentos feitos no Instituto são fiscalizados, bem avaliados e registrados nos mínimos detalhes. O INGO informou que o paciente Alexandre Francisco de Abreu fez apenas uma sessão de medicação no INGO e que a tentativa de associar a morte dele com esse tratamento é leviana e inoportuna. O INGO disse também que todos os documentos vão ser apresentados ao longo da investigação. O advogado de Romeu Sussuma, ouvido pela polícia, disse que só ontem teve acesso à investigação e que por isso não poderia falar sobre o caso. E tem mais participação sua aqui no Jornal Anhanguera. A gente começa com a foto aí do Elienon Lopes, do Jardim Gá, em Lusiânia. Ele que está todos os dias aí com a gente assistindo o jornal, não perde um dia. Beijo para você então, Elienon. A Letícia Romana, do Jardim ABC, em Cidade Ocidental, também está todos os dias aí com a gente assistindo o Jornal Anhanguera. Grande abraço para você, Letícia. E por último tem a Renata Sodré, do Jardim América, em Formosa. Beijo para você também, Renata. E eu tô aqui esperando a sua foto, é só mandar para o nosso WhatsApp 984424000. Pausa rápida e daqui a pouco tem essa receita aí, olha só, uma empada de brigadeiro, receita diferente que pode fazer a diferença aí no seu fim de ano. A gente volta logo depois dos comerciais.